Como qualquer fã de cinema, de vez em quando eu passo incontáveis minutos lendo listas sobre filmes na internet. E outro dia eu me peguei lendo diferentes listas que tentavam eleger os melhores anos da história do cinema. Ou seja, aqueles anos que lançaram mais filmes históricos e importantes. Os candidatos são vários. 1939, 1982, 1977... Mas se teve um ano que me chamou muito a atenção nesses artigos, foi 1999. Realmente ele foi espetacular. Clube da Luta, Matrix, De Olhos Bem Fechados, O Sexto Sentido, Magnolia, Beleza Americana, Quero Ser John Malkovich. Era tanto filme bom que eu decidi olhar quais outras obras foram lançadas em 1999. E foi aí que eu percebi algo muito curioso. Um certo padrão que se repetiu em vários filmes daquele ano. Se você reparar, vai ver como 1999 foi o ano em que o cinema nos fez questionar: o que é a realidade? What is real? How do you define real? Sério, é impressionante como essa pergunta permeia tantos filmes de 1999. Claro, cada obra vai abordar de diferentes maneiras o questionamento do que é real e o que não é. O exemplo mais evidente de todos é Matrix, com sua trama sobre um homem que descobre que a realidade em que vivemos não passa de uma simulação e que ele deve ajudar a humanidade numa revolução contra as máquinas. Mas, curiosamente, temos outras duas ficções científicas lançadas também em 1999 com temáticas bem parecidas. Uma delas é 13º Andar, dirigido por Joseph Rusnak. Logo no começo do filme, vemos um senhor que descobre que ele não passa de um personagem em uma simulação, e por isso ele é eliminado para que não revele a verdade para ninguém. Um homem então entra na simulação para investigar quem matou o velho, descobrindo ao longo do caminho como os personagens virtuais são afetados pela descoberta de que eles não passam de um programa de computador. Now I want you to show me what is real. Is this real? E o outro longa é Existence, do David Cronenberg. Dessa vez, a gente vê uma desenvolvedora de jogos e um funcionário dela testando um novo videogame, no qual eles entram em uma realidade virtual. Só que complicações surgem e, quanto mais a trama avança, mais os personagens têm dificuldade em diferenciar o que é real e o que é simulação. I'm not sure here, where we are, is real at all. A linha que une esses três filmes, então, fica evidente. Todos utilizam a tecnologia como base para debater o que constitui a realidade. Seus personagens precisam lidar com o choque de descobrirem que aquilo que eles achavam ser real não passava de uma simulação. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control. Mas não foi apenas a ficção científica que questionou em 1999 o que era real. A gente também vê essa temática na trama de outros filmes icônicos desse ano, que usaram abordagens mais distintas. Um deles é o aclamado Clube da Luta. Aqui a gente passa o filme inteiro acompanhando a história desses caras que criam um clube secreto onde homens podem cair na porrada por diversão. Mas no final, a gente tem a chocante revelação de que Tyler Durden não passa de uma segunda personalidade do protagonista, e que toda a história que a gente viu até então era, em parte, uma mentira. E aí o protagonista precisa aceitar que o que ele achava ser real não passava de uma ilusão criada por ele mesmo. Answer me, why do people think that I'm you? I think you know. Because we're the same person. E a gente vê algo semelhante em outro sucesso de 1999, O Sexto Sentido. Aqui a gente acompanha Malcolm, um homem que ajuda um garoto que consegue ver fantasmas. Mas então vem um dos mais famosos plot twists do cinema. No fim, Malcolm descobre que ele é um fantasma, um espírito que não entendeu que havia morrido. O paralelo com o Clube da Luta então fica mais evidente. Aqui a gente também vê um personagem que tem uma crise de identidade. Um homem que precisa aceitar que sua realidade não passava também de uma ilusão. I see people. They don't know they're dead. Além disso, a gente nota como ambos filmes usaram o questionamento da realidade não como premissa básica da trama, que nem fizeram as ficções científicas, mas sim como um elemento de reviravolta dramática no ato final. Algo que Stanley Kubrick também fez em seu aclamado lançamento de 1999, De Olhos Bem Fechados.
Ao longo da trama, acompanhamos Bill em sua busca por realização sexual. Mas depois de parar em um culto secreto e ser desmascarado como um intruso, ele corre risco de vida. Até que ele é salvo por uma mulher desconhecida. Mais tarde, Bill descobre que aquela mulher morreu logo depois, o que o leva a acreditar em uma conspiração liderada pela elite social de Nova York. E então, nos momentos finais do filme, Bill descobre que um dos homens que pode estar por trás da morte da moça é seu amigo Victor Ziegler. Mas Ziegler nega, apresentando argumentos para provar que tudo não passa de uma coincidência. Nobody killed anybody. Someone died. It happens all the time. E assim, Bill entra em um estado de incerteza. Será que os acontecimentos de fato foram fruto de uma conspiração? Ou teria sido tudo paranoia dele? Sem saber mais ao certo qual é a realidade, Bill volta para casa e deixa para trás suas desventuras. E por último, vale destacar outros 2 longas de 1999 que fizeram o público questionar o que é o real, mas de maneiras completamente diferentes dos exemplos que a gente citou até agora. O primeiro deles é O Mundo de Andy, a cinebiografia sobre o comediante Andy Kaufman. Nela, a gente vê como Kaufman foi um humorista único. Afinal, ele não fazia humor apenas nas telas e nos palcos. Kaufman também confundia o público ao tomar decisões de carreira e de vida que pareciam completamente malucas. E assim entendemos que o comediante transformou sua vida particular numa performance também. Ou seja, Kaufman fez o público ficar se perguntando o tempo inteiro se o que eles estavam vendo era o Kaufman personagem ou o Kaufman real. You don't know the real me. There isn't a real you. E o outro filme é um dos maiores sucessos de 1999, A Bruxa de Blair. Afinal, o longa ficou famoso por se apresentar como uma história real, que tudo aquilo era genuíno. Claro, depois foi revelado que o filme era sim encenado. Mas antes disso, muita gente realmente acreditou que aquelas imagens eram de verdade, graças ao estilo realista da obra e à eficiente campanha online do filme. Então, com esses 2 exemplos, a gente vê uma abordagem diferente. Ambos nos fizeram questionar a realidade por meio da dicotomia entre fato e ficção. Afinal, estamos acostumados a separar as histórias que consumimos entre verdade e invenção. Mas O Mundo de Andy e A Bruxa de Blair fizeram o público de 1999 ver que, muitas vezes, a linha que separa fato e ficção pode ser turva. Então, por mais que todos esses filmes tenham usado abordagens diferentes, fica evidente que eles têm uma temática em comum: a quebra da ilusão da realidade. Todos esses longas mostraram que nem tudo é o que parece ser. Fosse falando de realidades que se provam virtuais, de identidades que são despedaçadas, ou de fatos que se tornam ficção. Mas depois que a gente enxerga isso, é inevitável a pergunta: afinal, por que essa foi uma temática presente em tantos filmes de 1999? É estranho, né? Será que o mesmo não aconteceu em outro momento? Bom, se você der uma olhada nos principais filmes de Hollywood lançados em outros anos, vai ver que não. Claro, existem sim filmes antes e depois de 99 que questionaram a realidade. Só para citar alguns exemplos, antes a gente teve O Vingador do Futuro, O Show de Truman e Cidade das Sombras. E depois de 99 tivemos Cidade dos Sonhos, Ilha do Medo e A Origem. Mas essas obras foram lançadas em anos com poucos filmes que falavam sobre a ilusão da realidade. Geralmente era 1 ou 2 lançamentos. Nada comparado com 1999, que teve no mínimo 8 grandes longas sobre essa temática. Então de novo vem a pergunta: por que tantos filmes sobre isso especificamente em 1999? Bom, não existe uma resposta simples. Afinal, cada filme é criado com suas inspirações particulares. Mas eu acredito que um olhar sobre o contexto histórico pode nos ajudar. Antes de mais nada, a gente precisa relembrar como a década de 90 foi revolucionária no campo da tecnologia de informática, com a ascensão dos computadores domésticos e da internet. Essas tecnologias transformaram a nossa cultura, se tornando parte integral das nossas vidas cotidianas. E não podemos esquecer também que foi nos anos 90 que vimos pela primeira vez empresas produzirem em massa aparelhos de realidade virtual.
Junte então os computadores cada vez mais presentes no dia a dia, uma rede online que conecta o mundo inteiro e aparelhos de imersão em outra realidade, e você começa a entender por que a Hollywood da década de 90 se apaixonou tanto por histórias sobre computadores e realidades simuladas. Essas produções foram um reflexo dos questionamentos que ganharam força com a crescente presença da tecnologia no nosso cotidiano. Fora isso, também é importante lembrar do livro Simulacros e Simulações, a fundamental obra do filósofo francês Jean Baudrillard. Nela, o autor traz reflexões sobre o que de fato constitui a realidade e sobre como a sociedade industrializada estaria nos deixando cada vez mais desconectados da experiência do real. E por mais que Simulacros e Simulações tenha sido originalmente publicado na França nos anos 80, a obra ganhou sua primeira tradução para o inglês em 1994. Assim, o livro obteve um alcance maior e se inseriu ainda mais na pauta de debates filosóficos pertinentes da década de 90. E a obra de Baudrillard acabou influenciando o cinema diretamente, já que as irmãs Wachowski usaram o livro como uma das inspirações para escrever o roteiro de Matrix. Não é à toa que Simulacros e Simulações aparece em uma cena do longa. Maravilha, todo esse contexto histórico ajuda a explicar mais diretamente os filmes de ficção científica que listamos hoje. Mas o que explica a proeminência da quebra da ilusão da realidade nos outros filmes de 1999? Aqueles que não falam sobre tecnologia. Bom, sinceramente, eu não sei se dá pra encontrar uma resposta que unifique filmes tão diferentes entre si. Pode parecer sem graça dizer isso, mas eu acho que foi simplesmente uma coincidência. Mas isso não quer dizer que o lançamento de tantas obras de temática similar no mesmo ano não seja significativo. Porque não podemos esquecer que 1999 foi um ano de enorme importância simbólica. Afinal, em 1999, a humanidade se preparava para a chegada de uma nova década com o ano 2000 e para a chegada do novo século e do novo milênio com o ano 2001. Ou seja, em 1999, o sentimento de fim de era estava triplicado. E o fim de uma era costuma despertar em nós uma série de reflexões sobre a humanidade. É um momento em que estamos ainda mais inclinados a olhar para nós mesmos. Por exemplo, em fim de era, fazemos retrospectivas para avaliar como nosso sistema econômico nos definiu e nos afetou psicologicamente nos anos anteriores. Também pensamos sobre quem deteve o poder em nossa sociedade e como estivemos sujeitos às realidades que eles quiseram criar. Tentamos definir quais foram as obras e os artistas revolucionários dos nossos tempos. E em períodos de virada assim, também fazemos especulações sobre o que vai mudar com a chegada da nova era. Que tipo de descoberta faremos? Como novas invenções vão nos afetar? Quem terá controle sobre nós? Ou seja, talvez esses filmes tenham tido uma ressonância grande com o público de 1999, não só por suas qualidades cinematográficas, mas também porque, por uma bela coincidência, eles ajudaram a refletir alguns dos questionamentos mais pertinentes do fim de uma era. Trust me. Everything's gonna be fine. Procurar uma explicação por trás de um tema tão específico presente em tantos filmes do mesmo ano não é uma tarefa tão fácil, mas é certamente um exercício fascinante. Então vamos ficar de olho. Quem sabe a gente não vê mais uma onda de filmes sobre a quebra da ilusão da realidade quando chegar o ano de 2999. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão um pouco diferente sobre esse padrão tão específico que se repete em vários filmes de 1999. E lembrando, pessoal, que se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos, vocês podem. Basta vocês se tornarem apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Como forma de recompensa, os nossos apoiadores ganham acesso a conteúdos exclusivos, como recomendações de filmes, tem grupo fechado no Facebook, tem também live exclusiva, tem um cineclube no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. É muita coisa legal. Então, se você quer ter acesso a essas recompensas e ajudar a gente a continuar produzindo os nossos vídeos, dá uma conferida na nossa campanha do Apoia-se, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Além disso, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo
e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.